coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Agora o texto da nossa pregação são versículos 1 a 8, capítulo 5, versículos 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também em Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Deixem, por favor, abertas suas Bíblias no capítulo 5, para passar as suas mãos. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, qual o seu sentimento quando você vê, testemunha pecados dentro da igreja? Você lamenta? Você pensa em se calar? Ou você consente com esses pecados? Disciplina eclesiástica, meus amados irmãos, é uma prática que nunca deve sair de moda na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a disciplina eclesiástica é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Foi Cristo Jesus que colocou e entregou a disciplina para os oficiais da igreja como uma das chaves para fechar e para abrir o reino dos céus para pecadores. Nós aprendemos isso de modo muito claro em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 em diante. E aqui estamos mais uma vez em uma passagem na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E a igreja em Corinto
apesar de ser uma igreja de Jesus Cristo, ela estava muito relaxada, muito desleixada no exercício da disciplina eclesiástica em seu meio. A igreja, ela tolerou, como nós acabamos de ler no capítulo 5, um dos seus membros que cometeu e cometia um pecado muito feio, um pecado muito grosseiro, um pecado que estava trazendo um escândalo muito grande para o nome de Cristo no meio dos gentios. E por isso, o apóstolo Paulo, quando ouviu isso daqueles que o foram visitar, ele escreveu de modo muito claro qual era o problema que estava tornando assim a igreja relaxada na disciplina. Ele escreveu muito claramente qual deveria ser a ação dos crentes para poderem tratar aquele problema e o problema que estava tornando pecado algo tolerante para os crentes em Corinto. E, amados irmãos, com base na instrução do apóstolo Paulo, é que nós iremos ouvir mais uma pregação nessa epístola. O apóstolo que pelo Espírito Santo repreendeu e exortou a igreja a viver o Evangelho. E nós iremos ouvir a mensagem de Deus no seguinte tema: exerçam a disciplina para celebrarem a nova vida em sinceridade e verdade. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Exerçam a disciplina para celebrarem a nova vida em sinceridade e verdade. O apóstolo Paulo, ele revelou o que estava acontecendo na igreja de Corinto logo nos primeiros versículos que nós lemos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. A igreja tolerava um membro que cometera um pecado sexual gravíssimo. O texto fala de imoralidade. Está falando de pecado sexual aqui. Aquele membro, ele estava possuindo a mulher do seu pai. Essa mulher possivelmente, com certeza, era a madrasta dele. E meus amados irmãos, para nós que lemos a Escritura e para os crentes que estavam ouvindo isso e presenciando aquele pecado, eles sabiam que a lei de Deus proibia esse pecado. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 30, entre os tipos de relações sexuais ilícitas, Deus determinou que um filho não poderia tomar como esposa a mulher do seu pai, uma madrasta. E era um pecado tão antinatural, algo tão grosseiro, que até mesmo os gentios, eles estavam repudiando aquela atitude daquele membro. O texto diz, o apóstolo Paulo diz, como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, era algo tão grosseiro, algo tão feio, que nem as pessoas de fora da aliança, os pagãos, suportavam isso. Um filho possuir a esposa do seu pai. Mas que tristeza! A igreja estava tolerando tal membro, vivendo em pecado tão escandaloso de imoralidade sexual, trazendo vergonha, trazendo infâmia, má fama para o nome de Jesus Cristo, fazendo que o nome de Jesus Cristo estivesse sendo blasfemado pelos descrentes. Existem certas coisas que acontecem dentro da igreja que a gente acha assim, rapaz, como a igreja pode deixar uma coisa dessa acontecer? Isso estava acontecendo aqui, entre os nossos irmãos em Corinto. Ele diz, a palavra de Deus diz isso. Mas o que de fato motivava? Será que a gente, quando vê pecados dentro da igreja, a gente só pode ficar olhando a manifestação grosseira do pecado? Não, irmãos, nós devemos procurar o que motiva. Nós não devemos trabalhar em cima de sintomas, nós devemos trabalhar em cima da causa. Nós não curamos
pacientes à febre. Nós tomamos o analgésico, mas buscamos curar a causa da febre, uma infecção, um vírus, uma bactéria que esteja agindo dentro do nosso corpo. Assim, quando nós vemos problemas dentro da igreja, nós devemos procurar o que produz. O que é que estava acontecendo mesmo? Por que aquela tolerância estava acontecendo dentro da igreja de algo tão grosseiro que nem o mundo tolerava? E aí nós temos o alvo da exortação do apóstolo Paulo, no versículo 2. O apóstolo diz que: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Soberba, ensoberbecidos. Os crentes ali estavam inchados, a igreja estava inchada pela soberba dela, e nós sabemos que soberba era um pecado que estava infiltrado dentro da igreja de Corinto. Talvez a sabedoria do mundo fosse a fonte dessa soberba deles e da libertinagem dentro da igreja. Pois, meus amados irmãos, igrejas cheias da sabedoria anticristã, da sabedoria do mundo, elas passam a tolerar a imoralidade sexual dentro delas. Lembre-se que o lema, o moto dentro da igreja de Corinto era o seguinte: tudo me é lícito. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 12, ele vai abordar, ele vai corrigir esse lema libertino que estava dentro da igreja, na boca e no coração dos crentes. Veja, 1 Coríntios 6,12, o texto nos diz: todas as coisas me são lícitas. Paulo ele fala: todas as coisas me são lícitas, porque isso era o lema que estava rondando dentro da igreja. Mas ele corrige: mas nem todas as coisas convêm. Ele falou a mesma coisa lá no capítulo 10, versículo 23. Então a igreja estava tão cheia de si, tão cheia da sabedoria do mundo, que ela se ensoberbeceu e disse: sim, eu posso todas as coisas, fazer todas as coisas. Até mesmo uma vida de imoralidade. Toda a igreja estava inchada. É tanto que o apóstolo Paulo ele não dirige a sua exortação para alguns indivíduos como ele fez antes. Se você notou bem, ele diz: vós andais ensoberbecidos. Não é alguém entre vocês, mas andais vós, a igreja como um todo. E a prova desse inchaço, dessa soberba, era que a igreja ela não chegou a se angustiar, ela não chegou a lamentar, ela não agiu contra aquele membro que vivia em imoralidade sexual. O apóstolo falou isso: vocês estão tão soberbos que não lamentam, que não tiram do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou. Quando a igreja ela troca o evangelho pela sabedoria do mundo, então, meus amados irmãos, o pecado deixa ser algo que angustia a igreja, que envergonha a igreja, que incomoda a igreja. O pecado passa a ser até mesmo algo de orgulho para aquela igreja, quando a sabedoria do mundo ela é tomada e o
Evangelho é deixado. Não é isso que aconteceu em Corinto? Não é isso que acontece hoje nas ditas igrejas em nossos tempos? Vejam, por exemplo, algo que está muito sendo badalado em nossos dias aqui no Brasil, as ditas igrejas LGBT. As igrejas que dizem: nós não estamos taxando ninguém em seus pecados, mas nós somos todo amor e nós recebemos todos aqueles que querem viver o seu livre amor, seja com ele, entre ele e ele, ela e ela. O que importa é o amor, e nós não iremos reprovar quem queira viver uma relação homossexual. Então vejam, meus amados irmãos, quando a igreja deixa o Evangelho e abraça a sabedoria do mundo, pecado deixa de angustiar, pecado deixa de ser vergonhoso, pecado deixa de ser incômodo e passa a ser motivo de orgulho. Isso é o testemunho que nós vemos em muitas igrejas hoje. As igrejas hoje parecem que evitam tocar especialmente nesses problemas de ordem moral, sexual. Tem as igrejas LGBT, como eu já falei a vocês. Tem, por exemplo, igrejas onde os pastores, os presbíteros, os pais, eles não ensinam mais aos jovens e às jovens a se manterem virgens. Existem até igrejas que, por exemplo, estão permitindo que os jovens comecem a dormir até mesmo com seus próprios namorados. Quantas pessoas, meus amados irmãos, ditas cristãs, elas vivem relacionamentos sexuais fora do casamento? As igrejas cristãs, de fato, no Brasil, têm tolerado imoralidade sexual grosseira, tanto que para o mundo hoje não há diferença entre um relacionamento crente e descrente, e muitos dos descrentes estão dizendo: isso é ser crente, é melhor eu, na minha vida de ateu, vivendo como eu quero viver, do que vocês dizendo que são povo do Senhor e vivendo em imoralidade. Porque a igreja dos nossos dias tem deixado o Evangelho e abraçado a sabedoria do mundo, se orgulhado. Quando vemos igrejas permissivas à imoralidade sexual, saibam que a causa é que elas estão inchadas com a sabedoria do mundo. E o que é que a igreja precisava fazer? A igreja precisava se arrepender e se humilhar diante de Deus. A igreja precisava jogar fora a sabedoria do mundo e exercer a disciplina sobre um membro que vivia em pecado contra Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai começar agora, a partir do versículo 3, a instruir a igreja a exercer aquilo que nós conhecemos como disciplina bíblica. A igreja devia até aplicar já a excomunhão do membro que trouxe aquele escândalo para o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 3, o apóstolo diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, porque o apóstolo não estava em Corinto, mas presente em espírito, ele estava ciente daquilo que estava acontecendo dentro da igreja, e por isso que ele disse que estava presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ou
entregou a ele como apóstolo e a autoridade que Jesus entregou à igreja, ele como apóstolo e a igreja reunidos num só Espírito, e pelo poder de Jesus, nosso Senhor, o que é que seja feito? Versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não tinha muita conversa. Nesse caso aqui, o apóstolo foi muito radical. Até hoje é inimaginável, na nossa situação de hoje, um membro ser retirado da membresia da igreja, excomunhão rápido. Mas aqui era um apóstolo do Senhor, aqui era uma situação tão grosseira, no início da igreja do Senhor ali naquela cidade, algo tão terrível que Deus estava usando desses tipos de expedientes. Nessa mesma igreja, lembre-se que o Senhor estava fazendo crentes adoecerem e até matando crentes que estavam abusando da mesa do Senhor. Nessa época, o Senhor Deus estava fazendo ações disciplinares de modo muito radical. Lembre-se, por exemplo, de Ananias e Safira, um pouco antes desse tempo aqui. E aqui nós podemos ver a natureza da disciplina. A disciplina, ela não é uma ação meramente administrativa, como muitos crentes pensam nesses dias. A disciplina é uma ação espiritual. É uma ação feita em nome e no poder do Senhor Jesus, como nós vimos no texto. E por isso nós não devemos pensar que quando se dá início a um processo de disciplina e quando a excomunhão, você por retirar desse membro, acontece, é uma mera ação do escritório da igreja, do escritório do pastor, uma ação administrativa retirando um membro do rol de membros da igreja. Não é isso. Não é, de modo nenhum. A excomunhão é uma ação espiritual, pactual. Caso alguém sofra, tal membro será cortado do reino dos céus. É algo tão espiritual que o apóstolo Paulo fala em nome do Senhor, do poder do Senhor, e essa pessoa ela é entregue a Satanás para a destruição da carne. Prestem atenção, não é uma ação administrativa, é uma ação puramente espiritual. Ela vai sofrer o juízo de Deus de forma terrível, ser entregue a Satanás. Isso é juízo de Deus. Por isso que, meus amados irmãos, o processo de disciplina é algo que deve ser considerado muito sério por toda a igreja, por todos os membros, e especialmente é por aqueles que estão sofrendo o processo de disciplina dentro da igreja. Agora, o processo de disciplina, e nesse caso aqui a excomunhão, nós podemos ver que é algo bom para o pecador e para a igreja. No versículo de número 5 nós vimos que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que ele soubesse, assim, o texto pode dar a entender até um sentido de morte prematura, mas também conduzindo ao arrependimento, mas para eliminar a ação da carne por meio da disciplina, mas com o objetivo de que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus, no texto do Espírito.
E isto mostra o alvo, o objetivo, quando Deus ele estabelece a disciplina para a igreja. Não é para o mal, é para o bem. É tanto que já desde Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, Deuteronômio 8 e 5, nós aprendemos que Deus ali, falando da disciplina que ele exerceria sobre o seu povo, Deus disse o seguinte a Israel, Deuteronômio 8, 5, ele diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. Esse mesmo texto da lei é usado no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, Provérbios, capítulo de número 3, no versículo de número 11 e versículo de número 12. O Senhor lhe diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mas alguém pode pensar: não, isso era para a igreja do Antigo Testamento. Nós estamos em tempos modernos, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no Novo Testamento. Mas lembre-se, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, ele instruiu a igreja a praticar a disciplina e a expulsar aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Lembre-se, por exemplo, de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, versículo 5, versículo 11, quando o Senhor também ali, ele diz que a disciplina é para o nosso bem e que mesmo que ela nos cause tristeza no momento quando somos disciplinados, depois os frutos são muito bons. A igreja de Corinto deveria entender isso. Aquele jovem seria entregue a Satanás, mas para que o seu espírito seja salvo no nome do Senhor. Nós devemos entender isso. Nossos filhos, em meio a um mundo de um amor falso, um amor que tira a vara do seu elemento estrutural, onde um mundo que diz que aquele que não ama, não bate, colocando como disciplina sendo não manifestação de amor, os nossos filhos precisam entender, quando dentro da igreja eles estão ouvindo os presbíteros fazendo os anúncios sobre membros que estão vivendo em pecado e sendo disciplinados, e até acontecendo a excomunhão, eles devem entender que ali Deus está mostrando o seu amor pelo pecador e pela igreja, porque o alvo da disciplina é o arrependimento do pecador, a santidade da igreja. E aí chega no versículo de número 6, lá da primeira epístola, capítulo número 5. O apóstolo Paulo, ele vai agora na causa, que nós já sabemos qual é, a soberba. Ele diz no versículo número 6: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aqueles crentes estavam orgulhosos, jactanciosos. E o apóstolo, ele agora vai repreendendo esse orgulho e repreendendo de modo claro a imoralidade que deve ser expurgada da igreja. Orgulho e imoralidade devem ser expurgadas.
lançada fora. Assim como se retira o velho fermento que incha a massa do pão, o apóstolo no versículo 6 ele usa essa linguagem, essa ilustração. Os crentes estavam tão orgulhosos como se já tivessem no reino de Deus e estivessem ignorando esse fato, que se eles deixam a imoralidade dentro da igreja, eles estão como que deixando fermento para infectar toda a massa e fazer a massa inchar, como acontece com o pão. Eles sabiam que isso não era bom. Tanto que a pergunta do versículo 6 espera uma resposta: sim, é verdade. E o apóstolo aqui, ele está mostrando o quanto eles estão sendo tolos e, na verdade, não tem motivo nenhum de orgulho. Por quê? Porque eles estavam deixando aquele fermento velho da imoralidade dentro do seu meio. E todo mundo do mundo estava olhando para eles e dizendo: olha que vergonha. E não somente isso, dentro da igreja, isso já estava sendo uma coisa que aceitável, e que isso estava, assim, inchando o povo. E aí, o que é que o apóstolo faz? Segue já para o final. O apóstolo, para ilustrar a necessidade da excomunhão daquele jovem, ele usou a figura da festa da Páscoa. Capítulo de número 5, versículos 7 a 8, o apóstolo diz: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui nós temos a linguagem da Páscoa. Lembre-se que na Páscoa todo o fermento ele tinha que ser expurgado, lançado fora das casas dos israelitas. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15, nós aprendemos sobre a Páscoa. E o membro imoral era como um fermento que tinha que ser retirado da igreja para não contaminar e inchar com imoralidade a toda a massa, todo o pão santo que é a própria igreja. A igreja é caracterizada dentro da carta aos Coríntios como o pão do Senhor também. E isso nos mostra uma grande verdade, que se não disciplinamos e se não excomungamos membros que queiram viver em pecado, toda a igreja será contaminada e inchada pelo pecado. Se nós, como igreja, toleramos crentes que querem viver em pecado dentro do nosso meio, nós não estamos vivendo a realidade da nossa nova vida em Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo como um povo que está celebrando a nossa libertação da escravidão do pecado e do diabo. Nós não estaremos vivendo, meus amados irmãos e irmãs, como crentes que já vivem a realidade da morte de Cristo em nosso favor, se nós toleramos pecados dentro de nossa igreja. É tanto que o apóstolo diz a nós, ele diz: vocês, para que sejais nova massa. E ele não põe dúvida se somos nova massa, ele diz: como sois, de fato. Assim devemos ser o que somos, sem fermento, nova massa, especialmente pelo fato que Cristo já foi imolado. No versículo 7, no final, ele diz isso: Jesus já foi imolado, ele já fez a sua obra em nosso favor.
nós já desfrutamos dessa obra, a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira e que tirou o nosso pecado. Jesus já derramou o seu sangue, Jesus já foi morto, Jesus com o seu sangue nos livrou da ira de Deus. Ele fez com o seu sacrifício Deus passar sobre nós e não nos matar. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que resta? O que nos resta? Será que é viver em pecado? É viver o que não somos? É viver como se Cristo não tivesse morrido por nós? É viver como se fôssemos aquela velha massa, a nossa vida fora de Jesus, a nossa vida de pecado e de desobediência? Será que é isso? Não. De modo nenhum. Somos nova massa em Cristo. Nós já vivemos a realidade. E aí vem o versículo de número 8, para encerrar a nossa pregação. No versículo número 8 tem o chamado, ele diz, por isso. Ou seja, como consequência clara daquilo que ele acabou de dizer. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós aqui somos chamados a festejar não uma festa de Páscoa como o antigo Israel, mas a festa de nossa salvação em Cristo Jesus. Celebremos, o texto diz, a festa do nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado e foi morto para ser expiação por nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus. Nós somos chamados a festejar a festa onde espiritualmente comemos a carne e o sangue do Senhor Jesus, que foi sacrificado em nosso favor e para a nossa salvação. A festa, meus irmãos, que é sinalizada e é selada na ceia do Senhor. Nós somos chamados a celebrar essa festa em Cristo Jesus. O nosso chamado em Cristo é viver uma vida sem maldade e malícia, o texto nos diz. Isso tem relação com o velho fermento. A maldade e a malícia descreve a nossa velha natureza pecaminosa, que nos tenta dominar todo momento de nossa vida aqui nesta terra. É a inclinação para o mal, para a desobediência ao Senhor. Essas são as obras da carne, essas são as obras das trevas, essas são as obras do diabo, essas são as obras daqueles que estão ainda mortos em seus delitos e pecados e no Egito. Malícia e maldade. O nosso chamado é celebrar Cristo, como o texto diz, com os pães ázimos. Vocês lembram o que são os pães ázimos? São aqueles pães da Páscoa, os pães sem fermento. Ázimos da sinceridade e verdade. Sinceridade é pureza de mente. É o oposto da inclinação para o mal. É a mente nova, meus irmãos, que nós temos pela ação regeneradora do Espírito Santo em nós. Essa mente nova, ela tem o alvo de amar o Senhor Jesus Cristo e amar o próximo. Ou seja, essa nova mente, ela tem o alvo, o desejo de obedecer por gratidão os mandamentos do Senhor. Assim, notem que o nosso chamado como crentes
é deixar toda a mentira, é deixar toda a maldade, é deixar toda a falsidade, que são ações normais da velha natureza, do tempo da nossa escravidão no pecado. Isso é algo do nosso passado. Isso não é, essas coisas não são e não devem ser tidas como coisas da nossa vida em Cristo, nossa nova vida. O apóstolo, que você notou, ele encerra não dando uma lista de ações morais a serem feitas pelos crentes, mas pelo Espírito Santo, a igreja de lá, de Corinto, como a igreja de cá, nós aqui hoje, é chamada a viver a verdade em Cristo, a viver o que somos, a nova massa, a igreja do Senhor, o povo redimido do pecado pelo sangue de Jesus e capacitado pelo Espírito do Senhor para viver os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Somos chamados a isso. Concluindo, meus irmãos, nós devemos orar para que o Senhor ele nos guarde da soberba que nos faz tolerar imoralidade dentro da igreja, a soberba do mundo. Orar nos cultos, orar nessas casas. Nós devemos nos derramar diante do Senhor em oração para que não sintamos paz no coração quando nós vemos membros da igreja vivendo em pecado, especialmente em pecados escandalosos. Que o Senhor nos encha com o Espírito de Cristo de tal forma que nós amemos tanto a santidade ao ponto de promovermos, apoiarmos, louvarmos a disciplina dentro da igreja, participarmos assim da disciplina dentro da igreja, por meio de nossas exortações em amor, por meio das nossos conselhos, por meio dos oficiais da igreja do Senhor. Oremos, meus amados irmãos, para que nós tenhamos coragem para exortar e para chamar ao arrependimento os nossos irmãos que estão prestes a serem entregues a Satanás, porque querem viver em seus pecados. Peçamos força ao Senhor para lembrar a esses irmãos o sofrimento de Jesus na cruz, que como um cordeiro pascal foi imolado para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados e sermos membros da igreja. Muitos de nós perdemos a oportunidade de expor Cristo aos nossos irmãos que estão em processo de disciplina, porque somente Cristo pode convencer um pecador. Somente o Evangelho de Cristo é que deve ser exposto para aqueles que estão a caminhos dos braços de Satanás por meio da disciplina, mostrando o amor de Jesus por eles, para que eles assim possam voltar em arrependimento, abandonando seus pecados, abominando seus pecados e viverem em plena comunhão com o Senhor e com os demais irmãos deles. Peçamos a Deus a misericórdia dele para com todos os excomungados, para que a excomunhão cumpra o papel da disciplina pactual, de salvação deles no dia do Senhor. Com essas palavras, meus amados irmãos, em nossos corações, possamos reprovar toda a soberba que há em nós, que impeça a disciplina na igreja, e que nós possamos celebrar, festejar a festa da salvação em Jesus Cristo mediante a fé, festejar em uma vida de santidade,
festejar por meio de uma vida de sinceridade e verdade em Cristo Jesus. E com esse sentimento em nossos corações de sinceridade e verdade, nos aproximemos da mesa para nos alimentarmos pela fé, nos alimentarmos espiritualmente de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Amém. Oremos ao